Amém, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Os irmãos podem se assentar. Vamos continuar nesse espírito de adoração ao Senhor, nesse espírito de glorificação ao nome do Senhor Jesus. Com certeza Ele está aqui neste lugar, pois Ele marcou um encontro comigo, Ele marcou um encontro com você aqui nesta noite. E a presença do Senhor é real em nossas vidas. Então vale a pena você separar esses momentos que Deus te deu de privilégio de estar na casa dEle e verdadeiramente adorar ao Senhor. Adore ao Senhor e Ele te honrará, Ele te concederá o desejo do seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos, irmãos, estar trazendo uma palavra aos irmãos nesta noite, falando sobre a salvação. Semana passada, o pastor nos mandou uma mensagem, se nós poderíamos estar ministrando hoje, e eu comecei a pensar em vários temas, para estar falando com os irmãos nesta noite, pois noite de domingo é uma noite de celebração ao Senhor, é noite de nós celebrarmos o nome do Senhor nosso Deus, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, né? Mas o Senhor nos levou a esse tema sobre salvação, né? Salvação eterna ou a salvação da alma, como você achar melhor entender. Porque a salvação, irmãos, é o maior presente que Deus deu a nós. Você pode ganhar muitos presentes. Você pode ganhar presente de muitas pessoas. Mas não existe um presente maior do que este. A salvação em Cristo Jesus que o Senhor nos deu. A salvação no Senhor Jesus, ela é a coisa mais importante da vida do ser humano. Todas as pessoas que você encontra, se você conversar com ela, mesmo que ela não conhece a palavra de Deus, mesmo que ela não sabe nem para onde será o destino dela após a morte, mas ela diz: não, eu tenho a minha salvação, eu vou para o céu. Mas nós sabemos que para ir para o céu não é tão fácil assim. A Bíblia diz que o caminho é estreito, o caminho é apertado, mas o final dele é um caminho glorioso. Porque quando você vencer esse caminho apertado aqui na terra, quando você vencer esse mundo terrível que nós vivemos nele, você então se deparará com um paraíso maravilhoso. Você se deparará com um lugar maravilhoso, aonde Jesus disse que Ele ia preparar para nós. E nós então precisamos fazer de tudo para chegar lá. E quando nós olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, nós vemos que a comunhão original do homem com Deus, aquela comunhão de ouvir a voz de Deus no decorrer do dia, ela foi perdida por Adão e Eva, quando eles pecaram. O pecado entrou na humanidade através de Adão e Eva. E com isso, então, o homem conheceu a morte. E conhecendo a morte, agora nós precisamos então da salvação para entrarmos no céu, para chegarmos até a presença do Senhor nosso Deus, aonde está o Senhor Jesus Cristo. Tem muitos que dizem: não, olha, a pessoa morreu e foi para o céu. Não é bem assim. A pessoa morre, salva em Cristo, ela vai para um lugar de descanso, um lugar de repouso,
Mas para chegar ao céu, ela precisa ser fiel e até a morte. E aí então, ela sobe para esse lugar de descanso. E quando Jesus vier para buscar a sua igreja, após o 1000 anos que nós teremos com o Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro, então nós estaremos subindo então para o céu. Porque a Bíblia diz que hoje só está lá aquele que desceu de lá. E quem desceu de lá só foi o Senhor Jesus, né? O Senhor mandou ele vir aqui para dar a sua vida por nós, para nos dar a nossa salvação. Então, quando nós vemos, irmãos, que o pecado entrou pelo homem, entrou pela Adão e Eva no mundo, e o homem então agora perde a sua comunhão com Deus. Mas Deus, irmãos, Ele é tão maravilhoso, que Ele novamente traz o homem para perto de si. E nós vemos que o Senhor Deus, Ele fez a sua parte. Porque como o homem estava afastado de Deus, precisava que Deus fizesse alguma coisa para que o homem voltasse a Deus. E Deus fez a sua parte. Lá no livro de João, no Evangelho de João, texto bastante conhecido, no capítulo 3, no verso número 16, a palavra do Senhor nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, o único gerado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, irmãos, Ele fez a sua parte. Ele deu o maior presente para nós, o Senhor Jesus, trazendo a nós a nossa salvação. Deus nos deu, Deus fez a sua parte. E agora nós precisamos então fazer a nossa parte, para chegarmos até a presença de Deus, para alcançarmos a salvação em Cristo Jesus. E você pode então perguntar: mas pastor, e para ser salvo, o que é preciso? O que é necessário para ser salvo? A Bíblia diz nesse versículo que nós lemos, que Deus deu o seu Filho unigênito, o único gerado, né? Outra tradução diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o primeiro passo que nós precisamos, a primeira coisa que nós precisamos para a nossa salvação é crer no Senhor Jesus. É crer no Senhor Jesus. Quando os discípulos, os apóstolos, estavam presos naquela noite que Deus mandou aquele terremoto ali na prisão onde eles estavam, o carcereiro agora preocupado, o carcereiro com medo, porque ele era responsável pelos apóstolos. A Bíblia diz que ele entra correndo na prisão, ali onde estavam os presos, apavorado. E a palavra do Senhor nos diz que João disse para ele: não se preocupe, que todos nós aqui estamos. Não se preocupe, nós estamos aqui. E aquele homem então agora ele olha para os discípulos e diz: mas espera aí, o que é necessário que eu faça para ter essa salvação que vocês têm? O que é necessário que eu faça para ser salvo como vocês? E eles então olham para aquele carcereiro e diz para ele: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer. O primeiro passo, irmãos, é crer. Mas será que só crendo nós já somos salvos?
palavra de Deus continua falando conosco. Existe uma outra palavra que caminha junto com crer. Nós precisamos ter fé, porque sem fé nós não conseguimos agradar ao Senhor nosso Deus. Se nós crermos e não tivermos fé, é a mesma coisa de nós construirmos a nossa casa sobre uma lama. Veio aquela lama, cobriu o pecado, e agora a gente, não, eu creio, eu estou salvo, mas o pecado ficou encoberto lá embaixo. E pela fé, se você crer e ter fé no Senhor Jesus Cristo, pela fé, a Bíblia diz que nós somos salvos não pelas obras, mas pela graça de Deus. Pela fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo, nós podemos ser salvos. Então, além de nós crermos no Senhor Jesus, nós precisamos agora ter fé. Nós precisamos acreditar nas promessas da palavra do Senhor. Nós precisamos acreditar naquilo que o Senhor tem falado para nós. Fé e crer, é necessário que essas duas coisas caminham junto. Por quê? Porque o grande e principal alvo da fé é a salvação da nossa alma. Pela fé nós somos salvos. Somos salvos pela fé e não pelas obras. Então, pela fé, nós alcançamos cura, alcançamos milagres, alcançamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas isso não é o suficiente, porque ser salvo é mais do que alcançar a cura. Por quê? Aqui na terra, daqui a um tempo, nós vamos tombar. Nós vamos deixar esse mundo, esse corpo vai para a sepultura. Mas pela fé, a sua alma é salva, e ela então estará para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Então vale a pena. Por isso, a cada dia, creia no Senhor Jesus Cristo, mas junte também a sua fé, para que você possa receber as bênçãos do Senhor e gozar da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas não é só isso, irmãos. Você precisa crer, você precisa ter fé, mas também é preciso mais uma outra coisa, que sem ela também nós não alcançamos a salvação. Essa terceira coisa é receber o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador das nossas almas. Ele é o único, não existe outro. Ele disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele estava dizendo: ninguém vem ao Pai senão passar por mim. Tem que passar por Ele. Por quê? Porque Ele é a porta. A porta que nos conduz até Deus. Se nós entrarmos por essa porta, trilharmos este caminho, tendo Jesus como único e suficiente Salvador das nossas almas, Salvador das nossas vidas, nós estamos dando mais um passo para adquirir verdadeiramente a nossa salvação em Cristo Jesus. Veja que a palavra do Senhor nos diz lá no Evangelho de João, nesse Evangelho que nós lemos, no capítulo 1 e no verso de número 12, a palavra do Senhor nos diz assim: mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que a palavra do Senhor nos diz assim, irmãos? Porque nós nascemos criaturas de Deus. Deus nos criou. Deus criou a todos. E nós somos criaturas de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio, deu a sua vida por nós. E todos aqueles que agora recebem Ele como seu Salvador, deixa de ser criatura para então passar a ser filho. Filho. E o filho, irmãos, é aquele que permanece para sempre no lar. O filho é aquele que permanece para sempre na presença do Pai. Você pode até pensar, mas pastor, tem tantos filhos que se rebelam e que saem da presença do Pai, abandona a casa do Pai. É verdade. A Bíblia diz que nos finais dos tempos nós íamos ver isto: filho se levantando contra pai, pai se levantando contra filho. Mas aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que trilham os caminhos do Senhor, eles permanecerão na presença do Pai aqui da terra e muito mais na presença de Deus. Jamais ele abandona o seu Pai glorioso. Jamais ele abandona. Por isso, aquele que recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem fé e crê no Senhor Jesus Cristo, ele está caminhando firmemente com a sua salvação em Cristo Jesus. Mas você pode aceitar Jesus como seu Salvador, mas é preciso mais. E você pode pensar, né, mas pastor, o que precisa mais então? A gente ouve tanto, né, sobre salvação, e precisa mais ainda, além de ter fé, além de crer no Senhor, além de aceitar Jesus como seu Salvador, precisa mais ainda, irmãos. Para termos a certeza da nossa salvação, nós precisamos de mais ainda. Veja o que a Bíblia diz no capítulo 3 do Evangelho de João, o verso 3, o 4 e o 5. A palavra do Senhor nos diz assim: e isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito, irmãos, que Jesus estava dizendo para Nicodemos, que ele precisava então ser batizado. Ele não precisava, não tinha como ele voltar ao ventre materno da sua mãe, mas ele precisava nascer das águas. Ele precisava ser mergulhado nas águas como Jesus foi, e levantar ali da água uma nova criatura para Cristo Jesus. Ele precisava, nós precisamos levantar, né, da água uma nova criatura. Eu não sei se eu já contei isso aqui para os irmãos, mas quando eu pastoreava a igreja de Cacoal, uniu-se com a nossa igreja um grupo de irmãos da Igreja Luterana Renovada. E eles se sentiam que eles, sendo luteranos renovados, eles já estavam prontos. Mas quando eles tomaram a decisão de se unir conosco, e a gente foi sentar e conversar,
porque todos eles precisavam ser batizados de novo. E teve um deles que não veio. Esse um que não veio, na época, ele tinha uma posição elevada. Na época ainda existia o Banco Bamerindos, e ele era gerente do banco na cidade de Cacoal. E eu acredito que ele pensava, né? Poxa, eu vou me humilhar tanto, né? Na igreja luterana a gente vive a vida do jeito que acho que dá e tá bom, né? Mas na renovada é diferente. E os demais se batizaram e uniram a igreja, e ele ficou. E ele chamava Eliseu. E um dia, conversando com ele falou: mas pastor, eu preciso mesmo, eu tenho que descer, eu tenho que me batizar. Eu falei: tem. Se você não se batizar, você não pode ser membro da igreja, porque eu vou estar saindo daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E ele falou: então tá bom, eu vou lá na igreja, nós vamos lá no rio, e o senhor dá um mergulho em mim lá. Eu falei: não, mergulhar não vira nada. Se você for lá e dar um mergulho e sair lá do outro lado, não vai resolver nada. Mas a partir do momento que você crê, não é que o batismo te salva, mas ele foi instituído pelo Senhor Jesus. E você se batizando, você está cumprindo o que a palavra do Senhor diz. Aí então você será batizado e você será membro da igreja. E com muito custo ele aceitou. E nós o batizamos, para a glória de Jesus. Viemos embora de lá e deixamos eles lá servindo ao Senhor. Então, irmãos, nós podemos crer, nós podemos ter fé, nós podemos aceitar Jesus, mas precisamos também do batismo. Por quê? Como eu já disse, o batismo não salva, mas foi instituído pelo Senhor Jesus. Por isso nós precisamos então ser batizados. Mas para por aí, pastor, só com isso já está bom? Eu quero dizer para você que não. Ainda falta um pouco mais para que a sua salvação seja completa. Você precisa crer, você precisa ter fé, você precisa aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Você precisa descer as águas do batismo. Quarto lugar. E em quinto lugar, é necessário que obedeçamos a palavra do Senhor. Você pode ter tudo, você pode fazer tudo, mas se você não obedecer a palavra do Senhor, vai estar faltando alguma coisa na sua vida. Os irmãos, acompanhem comigo uma leitura da palavra de Deus que eu quero deixar com os irmãos nessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso 17 a seguir. A palavra do Senhor nos diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Olha, eu não falei nenhuma dessas coisas aqui, né, Guilherme? Isso aqui eu não falei nada sobre a salvação, e foi tudo que Jesus falou para aquele homem.
quando Jesus fala isso para ele, aquele homem então olha para Jesus e disse assim: então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então os irmãos vejam que aquele homem, ele era uma pessoa religiosa. Ele era uma pessoa que procurava, da sua maneira, ter a sua salvação, pois ele já cumpria os mandamentos, alguns mandamentos da palavra de Deus. Ele já cumpria. Mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus então olha para ele e disse assim, diz assim o texto bíblico: e Jesus, olhando para ele, o amou e disse: só uma coisa te falta. E eu fico imaginando que aquele homem, quando Jesus olhou para ele e disse para ele: olha, só uma coisa te falta. Aquele homem deve ter parado e pensado: mas o que falta, né? Se eu faço tudo, eu procuro obedecer tudo. Jesus então cumprimenta a ele dizendo: vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Será que Jesus estava preocupado com a riqueza daquele homem? Não. Pode ter certeza que não. Jesus não estava preocupado com a riqueza dele. Então por que Jesus mandou ele vender o que ele tinha e dar aos pobres? Porque nós sabemos que o pobre, ele necessita. E naquela época era dessa maneira. Se você for lá no livro de Atos, ali no capítulo 2, a Bíblia diz que o povo, eles vendiam o que eles tinham, trazia aos pés dos apóstolos, e os apóstolos cuidavam de tudo aquilo. Então Jesus mandou esse homem, falou: vai e vende o que você tem e dá aos pobres. Eu, na minha maneira de entender, irmãos, eu entendo aqui que Jesus, ele conheceu o coração daquele homem, e ele viu que o coração daquele homem estava apegado nas suas riquezas, estava apegado nos seus bens. E nós não podemos nos apegar a patrimônios aqui da terra, porque tudo que nós construímos aqui na terra vai ficar aqui. Mas nós precisamos nos apegar ao que Jesus foi construir para nós lá em cima. Nós precisamos nos apegar à salvação eterna que Jesus nos prometeu. Mas este homem, quando ele ouviu esta palavra de Jesus, a Bíblia diz que ele então, contrariado com esta palavra, retirou-se triste da presença do Senhor. Ele foi embora. Ele saiu da presença de Jesus. Por que que ele saiu? Porque ele se preocupava mais com os bens materiais. Ele se preocupava mais com a sua vida material. E o texto que o irmão leu aqui nesta noite, na abertura do nosso culto, o texto diz que nós não podemos nos preocupar, porque assim como Deus cuida dos passarinhos, assim como Deus dá alimento aos animais, aos passarinhos, Ele cuida de nós também. Assim como Deus veste as aves do céu, Ele nos veste também. Então,
irmãos, por que nos preocupar? Você pode então olhar para mim dizendo: pastor, então a gente não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, é só crer em Deus. Não, não é isso, irmãos. Nós precisamos trabalhar sim. Eu parei de pastorear, fui jubilado por causa da minha saúde, mas graças a Deus o Senhor colocou as mãos e eu estou ótimo. Mas pastorear eu não posso mais, porque a partir do momento que você é jubilado, você não pode voltar a pastorear. Mas eu voltei a trabalhar naquilo que eu gostava de fazer antes de eu ser pastor. Voltei à minha profissão de origem. Eu sou relojoeiro. O irmão Ismael sempre passa lá na loja e eu estou trabalhando. Por quê? Porque eu quero, preciso, para viver a minha vida. Mas eu não posso colocar nada disso acima de Deus, acima das coisas de Deus na minha vida. O trabalho vai ficar aqui, tudo que eu ganhar aqui vai ficar aqui, mas a minha salvação em Cristo eu garanto ela obedecendo a palavra de Deus a cada dia, obedecendo a palavra do Senhor, andando segundo os ensinamentos do Senhor. Eu trabalho. Tem dia que eu e a minha esposa, a gente conversa em casa, ela ainda falou outro dia, falou: bem, parece que você está pregando mais do que quando você pastoreava. Graças a Deus, se Deus está me dando essa oportunidade, eu quero pregar. Quarta-feira eu estava em casa, estava tranquilo em casa. O meu filho, que pastoreia a igreja de Iguaraçu, nos ligou: pai, estou mal. Estava com uma virose terrível. O senhor pode vir aqui amanhã fazer o culto para nós, pregar para nós? Fomos. O irmão Ismael com a irmã Rosângela foi com a gente. Fomos lá, fizemos o culto. Hoje de manhã eu tinha um compromisso com o pastor Claudomiro lá na igreja nossa, lá da Guaiapó. Da Guaiapó não, lá da... É Guaiapó mesmo, né? Então, lá na Guaiapó. De manhã demos uma palavra para os homens lá da igreja. E agora estamos aqui. É fazer a vontade de Deus, irmãos. É acreditar nas promessas de Deus. Eu acredito e quero cada dia, irmãos, estar obedecendo a palavra de Deus. E eu sei que se o Senhor abrir uma porta para que eu possa estar pregando naquela igreja, é porque é a vontade de Deus. Nós vamos para a glória de Jesus. Então, irmãos, essa quinta coisa que nós precisamos para estar garantindo a nossa salvação é obedecer a palavra do Senhor. Este jovem, esse homem, a Bíblia em um lugar fala jovem, outro lugar fala homem, né? Mas este homem, ele estava fazendo tudo praticamente correto. Mas ele tropeçou num ponto, que era obedecer a palavra do Senhor. Se ele tivesse obedecido a palavra de Deus, a palavra não diz nada disso, irmãos, mas é um pensamento meu. Eu imagino que Jesus não tinha obrigado ele a vender nada. Se ele tivesse falado: Senhor, está bem, eu vou vender o que eu tenho, mas eu quero seguir ao Senhor. Eu acredito que Jesus falava para ele: segue-me e deixa a sua família cuidar do que você tem, mas você esteja comigo. E pronto, ele não tinha vendido nada, não tinha perdido nada. Mas ele não quis obedecer ao Senhor. Ele preferiu sair triste, abaixou a sua cabeça e saiu da presença do Senhor. Então, meu querido irmão, minha irmã, concluindo a nossa palavra, que nada possa tirar você da presença de Deus, que nada possa te afastar da presença de Deus, que nenhum obstáculo desta vida possa te tirar da presença de Deus, e que cada dia você possa crer e confiar na palavra de Deus, obedecendo os seus ensinamentos, e assim, fazendo isto, com certeza chegaremos
até a presença do nosso Pai. Chegaremos até a presença de Deus. Porque, irmãos, se aqui na terra já é maravilhoso, só de estarmos na presença do Senhor, só de estarmos na casa do Senhor, adorando a Ele, glorificando a Ele, comece a imaginar comigo, quando nós deixarmos este mundo, estivermos para sempre com o Senhor. Aí será bom demais, né, irmãos? Será maravilhoso demais. Nós vamos ver algo que ninguém jamais viu. Nós vamos contemplar algo que nem ser humano nenhum viu. A Bíblia fala que as ruas de lá serão de ouro, as portas serão de ouro. É um lugar muito maravilhoso. Mas para chegarmos lá, para contemplar as belezas que Deus tem para nós, nós precisamos andar segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando o seu coração, que Deus continue abençoando a sua família, e que você possa cada dia trilhar nos caminhos ensinados pela palavra do Senhor aos nossos corações. Você pode se colocar em pé. Nós vamos estar orando ao Senhor, nós vamos estar pedindo ao Senhor. E se nesta noite você ouviu esta palavra, e você pode estar pensando com você mesmo: eu preciso mudar em alguma área, eu preciso mudar, talvez numa área que eu nem comentei nesta noite, mas você sabe que essa área prejudica você a chegar na presença de Deus. Que você possa agora, e aonde você está, colocar a sua mão sobre o seu coração, e nós vamos estar orando ao Senhor, e o Senhor vai te dando graça e força, para que você possa se libertar deste mal que te impede você chegar à presença de Deus. Aleluias ao nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós continuamos na sua presença, meu Pai. Nós continuamos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, Pai. Nós continuamos glorificando ao Senhor na beleza da sua santidade, Pai. Meu Deus, e nesta noite, quando o Senhor colocou esta palavra no meu coração, Pai, esta palavra, ó Deus, que veio trazer a nós um despertamento, Senhor, a respeito da nossa salvação, Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, a nos despertar, para que nós possamos estar colocando em prática, Senhor, aquilo que a Tua palavra nos ensina, meu Pai, para que nós possamos caminhar firme, Senhor, a cada dia, a nossa salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continua conosco, meu Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Aqueles que não puderam vir, Senhor, aqueles que não tiveram como estar aqui neste lugar nesta noite, que o Senhor abençoa, meu Pai, da mesma forma, e desperta eles, Senhor, para estarem aqui na sua casa, meu Pai, ouvindo a Tua palavra, se alimentando da Tua palavra, Senhor, para estar a cada dia caminhando firme e avante, olhando para o autor e salvador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Pai, nós oramos ao Senhor, certos da vitória do Senhor, certos da bênção do Senhor, para com as nossas vidas no decorrer desta semana, em o nome santo de Jesus, para a glória do Senhor, é que nós oramos, Pai. Amém, Senhor.